Simbora! Vamos juntos nessa caminhada. Semana Louca número 4, Pensão por Morte. Os 2 primeiros vídeos a gente fez no meu estúdio e agora a gente está aqui no RM. Como é, Messias? Como é que é? MR Vídeos Produções Ilimitadas. Então vamos nessa, galera. Esse é o nosso terceiro encontro. Bora dar sequência em relação à pensão por morte. Agora, peraí, rapidinho, me dê licença. Peraí. A gente sabe que tem um professor que quer ir muito mais além. Quer trabalhar pelo... Essa parte é de lascar. Vamos, queremos Ítalo Romano. Nosso vereador se joga. Vai. Se joga. Vamos juntos nessa caminhada. Eita, rapaz, é o axé, velho. É o axé de Salvador. Meu povo, você que é de Salvador, chegue junto, valeu, vamos nessa, pensão por morte. Ô Paulo, essa é axé, cara, é na pegada do axé. Cadê sua guitarra? Tá aí? Boa, velho, pra gente poder fazer uma live, o que é que você acha? Galera, vamos nessa, Semana Louca, número 4, Messias, me bota num pipe, pensão por morte. Olha, o ponto 9, a gente parou aqui, ó. A renda mensal será recalculada e aí a gente deu aquelas 2 situações, não é? De existir um dependente inválido, deixar de existir, ou seja, havia um dependente inválido dentro do rol dos dependentes, então, portanto, o cálculo do benefício foi 100% do salário de benefício e esse dependente inválido, ele sai do rol. Ora, então agora a gente recalcula o valor da pensão por morte e redistribui em cotas iguais, em cotas partes iguais, entre os remanescentes, entre os dependentes remanescentes. E qual é a outra possibilidade? É de que não existia dependente inválido, então, portanto, foi feito o cálculo de 50% mais 10% a cada dependente habilitado, mas aí passou a existir um dependente inválido, então para tudo, isso vai ser agora 100% e redistribui em cotas partes iguais entre os dependentes. Pronto, é simples assim. Então foi assim que a gente terminou o bloco passado. Nesse bloco, a gente já foi cantando o jingle. Cara, a gente tem um jingle massa, que esse é dos alunos. Mas depois a gente tem um jingle também que fala sobre a nossa principal bandeira de campanha. Eu não sei se vocês estão acompanhando nas minhas redes sociais. Eventualmente eu vou usar aqui no YouTube também. Mas nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente está dizendo exatamente qual é a nossa principal bandeira de campanha. É totalmente diferenciada, a gente está querendo sair daquela coisa, eu quero mais saúde, mais assistência, mais mobilidade urbana, tudo isso é sempre muitíssimo importante, são as pautas do bom senso, mais assistência, mais segurança, mais infraestrutura, cuidado com pessoas em situação de rua, cuidado com animais abandonados, fomento à geração de renda e emprego, vocação turística da cidade de Salvador, que é uma cidade, agora mesmo eu estou gravando aqui no estúdio, que é no subúrbio de Salvador, numa região chamada Itacaranha. Cacete, é bonito pra caramba. É lindo a região, porque é toda banhada. Na verdade, Salvador é uma península, né? Então tem mapa, tudo que é lado. Então é muito massa. Então todas essas pautas do bom senso, claro que todo mundo quer para sua própria cidade, mas a gente está tentando levantando uma bandeira que vai ao encontro da nossa experiência profissional, da nossa capacidade técnica, que é a fiscalização e o controle rigoroso dos gastos públicos. Então a gente está tentando sair das generalidades, ainda que a gente também as defenda, mas a gente está tentando, assim, ser um cara um pouco diferente daquilo que a gente está vendo aí. Então é isso, vai lá nas minhas redes sociais, me ajuda, compartilhe, vamos que vamos e vamos juntos nessa caminhada. Galera, no ponto número 10, a gente colocou o seguinte, olha só, o enteado, o menor tutelado, que são os equiparados a filho, mas observe que com o decreto 10.410, ele tenta deixar isso muito caracterizado para não entrar o menor sob guarda. Então, toda vez que bota assim, filhos menores de 21 anos, os enteados e os menores tutelados, ele sempre bota, antes não havia essa discriminação e essa descrição de que, olha, botava filhos menores de 21 anos e os equiparados a filhos. Aí agora já não bota assim, bota filhos menores de 21 anos, os menores enteados e os menores tutelados, para justamente fechar a porta para o menor sob guarda, ok? Então vamos lá. O enteado, o menor tutelado e o irmão, olha só, para serem enquadrados como dependentes do segurado, não é? Eles devem o quê? Devem comprovar dependência econômica.
econômica. Show de bola? Bem, é porque como a gente está falando de pensão por morte, então a gente passa um pouquinho sobre dependentes, não é? Então, os filhos, marido, mulher, o cônjuge, companheiro, os pais, os irmãos. Mas olha, aqui a gente está falando de enteado, tutelado e irmão devem comprovar dependência econômica. Os pais também, não é? Mas é porque teve essa passagem no decreto que só falou e mencionou o enteado, tutelado e o irmão. E eu vou incluir, então, vamos lá? E os pais, esses aí para enquadrarem-se como dependentes, devem comprovar dependência econômica. Show de bola? Vamos lá no item número 11. Bem, no item número 11, é uma coisa que é bacana, que é o seguinte, a invalidez, olha, a invalidez, ela deve ser comprovada pela perícia, comprovada pela, pela perícia médica federal. Quem é que comprova a invalidez para que um dependente se enquadre ali no rol de dependentes como dependente inválido? A perícia médica federal. Beleza. E a deficiência? Deficiência, porque é assim, não é? Vamos logo internalizar como é que funciona. E a deficiência, ou seja, são os filhos menores de 21 anos, os menores, os enteados, os tutelados, os que tenham os inválidos e os que tenham deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Então, essa deficiência que é a intelectual, a mental e a grave, a deficiência intelectual, a mental e a grave, quem é que determina isso? Quem é que faz essa avaliação? Na verdade, é assim, diz a legislação, ela vai ser observada através de avaliação, olha só, biopsicossocial, biopsicossocial realizada, diz assim, ó, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, multiprofissional e interdisciplinar. Beleza. Bem, quem faz isso? Joia. Para a prova, o que é que importa? Disciplinar. Caramba, disciplinar. Para a prova, o que é que importa? Vai que cai uma questão, então a invalidez deve ser comprovada pela perícia médica federal e a deficiência intelectual, mental ou grave, ela é determinada, ela é observada através de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Vamos lá no nosso item número 12. Bem, inscrição de dependente com finalidade meramente declaratória. Vamos nessa? Inscrição de dependente com finalidade meramente declaratória. Bem, isso é possível? Não, não era, não é? Mas já discutimos. Bem, por que a gente está discutindo isso? A gente está trabalhando aqui pensão por morte. Então, inscrição de dependente com finalidade meramente declaratória. É possível, depois da reforma da Previdência, emenda constitucional 103, é possível, no caso, em qual situação? No caso de dependente inválido ou com deficiência, não é? Aqui, vamos lá? Ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Ou com deficiência, me engasguei aqui, galera. Ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Então, a inscrição de dependente com finalidade meramente declaratória é possível no caso de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Vamos lá no nosso item número 13. Messias, controla o tempo aí. Tem que ser vídeos pequenos no YouTube. Vamos lá, pensionista inválido. Bem, o pensionista inválido, ele tem obrigações, o cara está recebendo pensão por morte, é inválido, joia? Então vamos lá, peraí, só abrir
tópico aqui, pensionista inválido, beleza? O pensionista inválido, ele tem obrigações perante a Previdência, ou seja, morre o pai, filho inválido. Ele está lá recebendo o benefício dele até os 21 anos de idade. Passados os 21 anos de idade, caso cesse a invalidez, ele perde o direito, ou seja, é excluída sua cota parte. Então, portanto, o pensionista inválido, ele tem obrigações perante a Previdência. É simples assim, não é? Agora, quais são essas obrigações? A gente vai ficar, então, volta aí, Messias, para a tela inteira. A gente vai ficar para o nosso próximo encontro, porque a gente está naquela pegada de encontros mais reduzidos, ou seja, é uma pincelada de direito previdenciário, somente para que, enfim, não é, a chama não se apague. Então vamos só revisar aqui. Messias, volta aí, por favor. Vamos lá? O que a gente fez nesse bloco? Rapidez, não é? Cantamos o nosso jingle, revisamos o tópico número 9, que a renda mensal ela será recalculada, ou seja, se passar a existir um dependente inválido ou se deixa de existir dentro do rol. O enteado, o tutelado, o irmão, os pais, eles devem comprovar dependência econômica. A invalidez ela deve ser comprovada pela perícia médica federal e a deficiência intelectual mental grave é através de uma avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. A inscrição de dependente com finalidade meramente declaratória, ela é possível, isso é novo, isso é relativamente novo, vai cair na nossa prova, ok? Isso é relativamente novo, no caso de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, e o pensionista inválido, ele não está recebendo pensão por morte e fica em casa, no sofá, olhando a propaganda política, vendo o professor Ítalo, vereador, não, nada disso. Ele tem obrigações perante a Previdência, porque o que está por trás disso? A Previdência quer deixar de pagar o benefício. Ora, se cessa a invalidez para um filho, por exemplo, se cessa a invalidez para um filho, para um irmão, e ele tem acima de 21 anos, a Previdência deixa de pagar o benefício pensão por morte. Correto? Então, é isso que está por trás. Então, o pensionista inválido, ele tem obrigações perante a Previdência Social. Amanhã, no nosso próximo encontro, a gente vai tratar justamente a partir do ponto 13, beleza? Agora, para finalizar, Messias, vamos ouvir um pouquinho? Messias, cante comigo! Cante comigo! Vamos juntos nessa caminhada, a nossa hora chegou. 1010. Ô, Paulo, eu sei que você é cantor, né? É, né? Eu sei que você. 1010. De verdade, 51010. Valeu, galera. Até o nosso próximo encontro. Valeu!